nós vamos ler agora a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Nós já falamos 2 domingos sobre o versículo 1. Falamos sobre o apostolado de Paulo. E hoje nós vamos falar sobre o jovem Timóteo. Diz assim o texto da palavra do Senhor. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Podem sentar, agora os irmãos podem ficar assentados e atentos à palavra de Deus. O sermão de hoje, embora nós estamos falando expositivamente sobre a carta de Paulo a Timóteo, nós vamos fazer um sermão biográfico, que é aquele sermão em que você procura todas as referências bíblicas acerca de um personagem. E o personagem em questão não é ninguém menos do que o próprio Timóteo, a quem Paulo escreveu esta carta, chamada Carta Pastoral. A primeira vez em que Timóteo aparece na Bíblia é em Atos 16. Se você quiser abrir lá, para a gente fazer aqui Nós ainda não vamos falar do versículo 2. Vamos falar da pessoa de Timóteo. O tema deste sermão é o filho na fé de Paulo. Atos 16, fique aberto lá, você vai ver que na segunda viagem missionária de Paulo, porque a primeira viagem encerrou no capítulo 14, no capítulo 13, a primeira viagem de Paulo e Barnabé encerrou no capítulo 14. No capítulo 15, nós temos ali o relato do primeiro concílio da igreja. O primeiro concílio da igreja foi feito em Jerusalém, Atos capítulo 15. A igreja teve outros concílios, por exemplo, no ano 325 teve o concílio de Niceia, depois tivemos o concílio mundial das igrejas, no ano 481, concílio de Éfeso, de Constantinopla, enfim, a igreja teve vários concílios, mas o primeiro foi em Atos 15, quando a igreja reuniu os apóstolos e os presbíteros e as igrejas locais para definirem algo a respeito da circuncisão. Quando muitos judeus que se convertiam ao cristianismo, eles diziam que era necessário circuncidar para ser salvo. Então houve ali um debate acerca disso, e os apóstolos, juntamente com os missionários e os presbíteros, e a igreja que ali estava reunida, decidiram por meio de Tiago e Pedro, não Tiago, irmão de João, porque já havia morrido em Atos 12, mas o Tiago, irmão de Jesus, eles decidiram que não haveria de circuncidar os cristãos gentios. Não haveria de circuncidar os cristãos gentios. E em Atos 16, Paulo e Barnabé tiveram uma contenda, uma discussão entre eles, porque Barnabé queria, ele que foi companheiro de Paulo na primeira viagem, ele queria levar João Marcos, que era seu primo, e Paulo não quis, porque lá em Atos 13, versículo 13, João Marcos, que é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, ele abandonou Paulo na missão. Então Paulo não quis levá-lo mais, mas eles brigaram muito, a Bíblia diz. Lucas, que escreveu Lucas e também Atos, ele diz que a briga foi tão grande que eles chegaram a se separar. E então Barnabé pegou Marcos e fez uma viagem missionária, foi para um canto. Paulo escolheu Silas, que era um dos mestres da igreja de Antioquia, que já estava em Atos 13, só não tinha ido com ele para a primeira viagem, e fez então a sua segunda viagem missionária. É aí, em Atos 16, que começa a segunda viagem missionária de Paulo. Onde Paulo vai chegar? Ele chega então em várias cidades, mas entre elas existe uma cidade chamada Derbe, outra chamada Listra e outra chamada Icônio, que elas ficam no sul da Galácia. No sul da Galácia, uma região chamada Licaônia. Ali Paulo encontra Timóteo, está em Atos 16, versículo 1. A Bíblia chama ele de discípulo, é assim que está na sua Bíblia? Havia ali um discípulo chamado Timóteo, é isso? Então, discípulo, presta atenção, em Atos dos Apóstolos, discípulo significa cristão. Discípulo não é judeu no sentido religioso, não estou falando do sangue, né? Não estou falando da genética. Religiosamente, discípulo no livro de Atos significa cristão, que segue a Cristo. Esse é o discípulo.
toda vez que você estiver lendo Atos e encontrar a palavra discípulo, é um cristão. Quando você lê Atos e falar judeu, ele é um judeu de sangue e de religião. Quando você estiver lendo Atos e encontrar a palavra temente a Deus, não é alguém, nossa, essa pessoa teme a Deus, que legal. Não, não é isso. Temente a Deus, no livro de Atos, era um gentil, ou seja, um pagão, um não-judeu, que frequentava a sinagoga sem compromisso. Isso que é temente a Deus. Quando a gente fala, Cornélio era temente a Deus, Atos 10, está escrito lá que ele era temente a Deus. Lídia, Atos 16, aí mesmo, está escrito que ela era temente a Deus. Aí a gente fala, nossa, que pessoa cristã maravilhosa, temente a Deus. Não, no livro de Atos, temente a Deus era um pagão, um gentil, um não-judeu, que frequentava a sinagoga sem compromisso. Então, quando você estiver lendo o livro de Atos e encontrar a palavra prosélito, por exemplo, em Atos 6, versículo 5, fala a lista dos 7 diáconos, e o último diácono chama-se Nicolau, e a Bíblia dá o sinal dele, dizendo, prosélito de Antioquia. Prosélito é o quê? Prosélito era um gentil, ou seja, um pagão, um não-judeu, que agora assumiu os compromissos da sinagoga e do judaísmo, tá? Ele era um convertido ao judaísmo e não ao cristianismo. E nem era um desviado, porque tem gente que, prosélito é um desviado. Não, prosélito, no livro de Atos, é alguém que não é judeu, mas que se converteu ao judaísmo. Então ele guardava o sábado, ele tinha que circuncidar, essas coisas que os judeus fazem. Então guarde esses nomes. Judeu é judeu de sangue e de religião, naturalmente. Temente a Deus é um não-judeu que frequentava a sinagoga sem compromisso. Prosélito era um não-judeu que frequentava a sinagoga com compromisso. Discípulo era um cristão. Tem nada a ver, né? Então, Timóteo era um discípulo, ou seja, ele era cristão. A primeira vez que aparece o nome dele na Bíblia, já chama ele de cristão. Esse termo, como eu estou dizendo, significa que ele já era cristão. Então, pode ser que não foi o apóstolo Paulo que ganhou ele para Cristo, que trouxe ele para a fé cristã. O texto diz que a mãe dele era judia convertida. Veja, através de 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, sabemos o nome dela. O nome da mãe dele, era Eunice. A mãe de Timóteo chamava-se Eunice, viu, Eunice? Você, né, tem o nome bíblico aí, né? Ela era mãe de Timóteo. E a avó dele, que era mãe de Eunice, chamava-se Lloyd, viu, Lloyd? Você também está na Bíblia aí. Vocês duas são parentes aí de Timóteo, tá? Você, como é mais novinha, é a avó dele, né? E você é a mãe, viu? Então, aqui temos duas irmãs com esses nomes, né? Eunice e Lloyd, que eram a mãe e a avó daquele jovem. Mas elas já eram cristãs. E então, o texto diz que, por parte do seu pai, Timóteo era grego. O pai de Timóteo era grego, ele não era judeu, ele não era cristão, ele era um pagão. Então, de acordo com o relato que nós estamos tendo aqui, provavelmente não tenha sido Paulo que trouxe Timóteo para a fé cristã. Mas alguns comentaristas acham que na primeira viagem missionária, Paulo havia passado ali naquela mesma região e provavelmente pregou o evangelho para aquela família. Porém, não é relatado isso na Bíblia, tá? Só para deixar essa informação para os irmãos. É questão de dúvida se foi Paulo que trouxe Timóteo e a sua família para a fé ou não. Mas quem sabe foi sua própria mãe. Lendo 2 Timóteo 1,5 e 3,15, nós vemos que elas ensinavam Timóteo de forma constante e firme. Já alguns estudiosos defendem que foi Paulo que evangelizou aquela região na sua primeira viagem com Barnabé, e eles sugerem que Timóteo tinha 13 anos de idade quando Paulo passou pela primeira vez naquela região, lá em Atos 13. Só 6 anos mais tarde é que vem Atos 16, que Paulo faz sua segunda viagem missionária e encontra aquele jovem ali, firme na fé, cheio do testemunho cristão, com 19 anos de idade, para chamá-lo para a sua viagem missionária. Para Timóteo seria a primeira, mas Paulo já estava fazendo a sua segunda viagem missionária. Neste sermão biográfico, vamos ver algumas características de Timóteo, esse jovem cristão, destinatário de 2 cartas de Paulo, das mais importantes do Novo Testamento,
de cunho pastoral e também quais as lições da vida deste jovem podemos tirar para a igreja, não só para os jovens de hoje da nossa igreja, mas também para os adultos. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Timóteo tinha um bom testemunho. Olhe os versículos 2 e 3 de Atos 16. A Bíblia diz que ele tinha um bom testemunho das pessoas que moravam naquelas cidades. Apesar do pai de Timóteo ser grego, isto é, um gentil, um pagão, provavelmente um idólatra, porque os gregos eram idólatras. Os irmãos sabem que os gregos adoravam um panteão de deuses, que o maior deles era Zeus. E havia outros deuses ali neste panteão e deusas também. Mas Timóteo não seguiu seu pai na idolatria. Muito jovem ainda, ele não rumou os caminhos do seu pai. Esse caminho de Timóteo foi papel fundamental de sua mãe e da mãe dela, sua avó. Geralmente os filhos, principalmente os homens, eles querem seguir os rastros dos pais. Entretanto, aqui o que nós temos na casa de Timóteo é uma influência materna de uma mãe cristã que foi mais forte do que a influência pagã de um pai não cristão. Timóteo foi o exemplo daquilo que Paulo ensinou aos coríntios mais tarde sobre o fato de uma mulher crente ser casada com um marido não crente. Veja bem, não é permitido que uma mulher crente se case com um homem não crente. Não é permitido. É antibíblico isso. Você é uma jovem cristã ou uma viúva cristã, você é uma separada ou divorciada cristã e vai se casar, é proibido você se casar com um homem não cristão. É proibido pela Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Para com essa ideia de querer evangelizar por namoro. Ai, mas se eu namorar ele vai vir para a igreja. Eu só conheço gente que saiu da igreja por causa disso. Algum caso aqui, outro ali, por exceção, Deus tem misericórdia. Mas o cristão não trabalha pela exceção, ele trabalha pela regra, não é verdade? Então, é proibido. No Antigo Testamento, as filhas de Israel, os filhos de Israel, não poderiam se casar com nações estrangeiras. E, a não ser, claro, que eles se convertessem primeiro. E no cristianismo a mesma coisa. Paulo diz, 2 Coríntios 6,14, não vos ponhais em um julgo desigual com os incrédulos. Você não pode, irmã, casar com um homem não cristão. E nem você, irmão, casar com uma mulher não cristã. Não pode. Agora, você deve evangelizar, mas não com o interesse de casar. Você deve evangelizar a todos. Tem irmã que olha para o rapaz lá no mundo e fala, vou evangelizar aquele. Não, tem que evangelizar a todos, certo? Agora, se ele vem a Cristo ou não, isso é outra questão. E não se iluda, às vezes, quando vier, porque muitas vezes vem também, não é por Cristo, é por você. E não se enche por causa de, não fique inchada por causa de, ele veio por mim. E daí? Pior para você. Porque ele vai ser um tropeço na sua vida. Se ele vier por Jesus, talvez seja provável que ele desista de você. E aí é bom, porque ele vira crente. Eu perdi o homem da minha vida. E daí, minha irmã? Ganhou uma pessoa para Cristo, qual que é melhor? Ganhar um traste para o casamento ou você ganhar uma pessoa firme para Jesus? É porque você não sabe como é que é a vida de solteiro. Eu sei, fui 30 anos solteiro. Já estou quase 30 casado também. Estou na metade disso daí. Só não vou fazer os demais comentários. Então, a irmã Eunice era casada com um pagão. No entanto, ele não influenciava a fé dessa mulher. Queridas, agora, como eu já disse que mulher cristã não pode casar com um homem não cristão e vice-versa, um homem cristão também não pode casar com uma mulher não cristã, vamos para outra coisa agora. Todavia, se você já é casado lá no mundo e vem para a fé cristã, só você e o seu cônjuge não vêm, você também não deve separar. Esta é a mensagem bíblica do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7. O apóstolo Paulo diz que você não deve se separar
porque o seu cônjuge é não cristão. Paulo nunca apoiou isso. E nós já pregamos acerca disso. O único apoio que o apóstolo Paulo dá para uma separação entre uma mulher cristã e um homem não cristão é se este homem não cristão propõe a separação para ela porque ela é cristã. É como se ele dissesse, ou Cristo ou eu, e ela dá tchau para ele. Tem mulher que abandona Cristo porque o homem fala isso, para ficar com ele. Aquele que me negar diante dos homens, disse Jesus, eu negarei diante do Pai. O que você prefere? Eu nego 1000 vezes qualquer pessoa para ser aprovado por Jesus diante do Pai. 1000 vezes, qualquer pessoa. Até meu pai, até minha mãe, até minha filha, qualquer pessoa da mais íntima ligação comigo, eu nego 1000 vezes, se for preciso, para ser aprovado por Deus na confissão de Cristo naquele dia. E eu vejo, não é nem casado não, namorinho mesmo. A menina está namorando um jovem aí do mundo, o cara bate o pé, ela sai da igreja. Toma uma vergonha. Pois bem, Paulo diz em 1 Coríntios 7,14, que embora a mulher não deva se separar do marido se já é casada, de forma nenhuma a influência do pagão vai entrar dentro de casa. Paulo diz o contrário. Irmã, se você é cristã e teu marido não é, a tua influência santificadora será maior do que a dele dentro da sua casa. 1 Coríntios 7,14. Inclusive, o cônjuge cristão que é casado com um não cristão, ele santifica o próprio filho dele dentro de casa. A influência do não cristão não é mais poderosa do que a influência do cristão dentro de sua casa. É por isso que Eunice, cristã, eu estou falando de cristão. Não estou falando desse sem vergonha que fala que é cristão. Estou falando de cristão. Eu não gosto de ficar falando cristão verdadeiro, porque, como eu disse, isso é redundância, isso é repetição de termos, que todo cristão é verdadeiro. Se não é verdadeiro, não é cristão. Mas todo cristão, ele exerce influência verdadeiramente sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu cônjuge, mesmo que não sejam cristãos. E olha o que aconteceu. Timóteo, em vez de seguir seu pai na idolatria, em vez de seguir seu pai na filosofia grega e nas coisas que tinha para aquela época, ele seguiu quem? Sua mãe, porque era uma mulher de Deus. Eunice era uma mulher de Deus. Lloyd era uma mulher de Deus. Timóteo foi fruto dessa influência santificadora, dessas duas servas do Senhor. Eu me alegro, irmãos. Eu me alegro com isso, porque eu experimentei isso na minha casa. A minha mãe, mulher do meu pai, influente na santificação dos seus filhos. Vai ler a Bíblia, moleque. Você tem que decorar o salmo tal. E lá vai nós, com 6, 7, 8 anos de idade, decorando vários salmos. Você vai decorar, eu quero 300 versículos decorados. E vai nós, decorar versículos. Os irmãos me vêm pregando hoje, citando versículo de cor. Nossa, pastor, né? Ele decora muito versículo. Não decora mais não, já sou velho. Isso é da minha época de infância. Nunca mais esqueci. Mas hoje é muito difícil decorar. Ainda bem que não tem mais minha mãe para me obrigar a isso. Claro, eu tenho a minha mãe, né? Mas ela não me obriga mais a isso. Graças a Deus. Graças a Deus que eu tenho minha mãe, irmãos. Não é porque ela não me obriga a isso. Hoje eu me sinto obrigado. Mas não eram apenas elas. Timóteo também dava bom testemunho perante os irmãos que estavam em Listra e Icônio, as cidades do sul da Galácia. Está aí no versículo 2, não é isso que diz respeito deste homem, deste jovem? Este jovem de menos de 20 anos, segundo a maioria dos comentaristas, era também tímido, estava pronto para viajar com Paulo e Silas, renunciando a qualquer coisa que exibisse sua juventude, seja na área física ou intelectual. Os irmãos pararam para pensar nisso? Um rapaz de 19 anos deixa tudo, além de sua casa, ele deixa outras coisas, para viajar com 2 missionários cristãos. Nós sabemos, irmãos, que os gregos valorizavam 2 coisas, o físico e o intelecto. Os irmãos podem ver nas representações de estátuas
dos grandes filósofos, eles eram todos musculosos. Eles apresentavam um corpo perfeito e uma mente perfeita, segundo eles. Eles estudavam filosofia, matemática, história, eles estudavam medicina e eram fisiculturistas, os gregos, além de serem idólatras. Obviamente, já falamos sobre isso. Inclusive, Paulo menciona a prática de exercício físico em sua carta para Timóteo, 1 Timóteo 4:8. Ele diz para Timóteo, o exercício físico tem pouco proveito. Você dá um pouquinho de pausa na academia. Tem crente que, não vou para a igreja, porque estou cansado de malhar. O corpo é bombado, mas a alma é raquítica. E Paulo diz para Timóteo, a piedade não, a piedade para tudo é proveitosa. Seja um cristão piedoso. Amém, irmãos? Amém. Achei que vocês iam defender a academia agora. Não é proibido, óbvio. Paulo diz que ela tem pouco proveito, né? Pouco quer dizer que tem algum, mas não é superior ao proveito da piedade. E se Paulo faz menção do exercício físico, é porque era uma prática que Timóteo tinha provavelmente presenciado do seu pai e que ele mesmo tenha praticado. Paulo também, intelectualmente, adverte Timóteo da falsa ciência. 1 Timóteo 6:20. Cuidado, Timóteo, com a falsa ciência. Falsa filosofia, cuidado com os sofismas, cuidado com o platonismo, aristotelismo, cuidado com o socratismo, cuidado com os filósofos cínicos, cuidado, Timóteo, com os filósofos epicuristas, cuidado com os estoicos, cuidado com os pré-socráticos, cuidado com as filosofias falsas, com a falsa ciência. Paulo adverte Timóteo disso. Digamos que Timóteo tenha deixado a academia, musculação, filosofia, faculdade grega, história, matemática, medicina e outras matérias para seguir em uma viagem sem volta, para se engajar em uma viagem para missões, juntamente com um homem, um apóstolo de Cristo, o mais jurado de morte dentre todos eles, pois foi perseguido desde o início de seu ministério, e sua marca registrada de Paulo era sofrer pancadas, prisões, acusações e rejeições em cada cidade por onde ele passava. Você queria seguir Paulo? Todo navio que ele pegava naufragava. Se fosse de avião hoje. Você queria seguir Paulo em missões? Timóteo provavelmente ficou sabendo, mesmo que não tenha sido Paulo que o tenha trazido para a fé, mas na primeira viagem missionária, Paulo passou na cidade dele, sim. A Bíblia diz isso em Atos 13. E em Atos 13, Paulo foi perseguido e fugiu. Em Atos 14, queridos, na região onde Timóteo morava, em Atos 14, a Bíblia diz que Paulo foi apedrejado até ser dado como morto. O que é que você pensa, uma pessoa apedrejada ser dada como morto? Uma pessoa ficou totalmente quebrada pelas pedras, porque eram pedras mesmo que eles jogavam, não era pedrinha não, pedrisquinho. Toma, seu bobo, vai pregar em outro lugar. Não, era pedrona, para quebrar a costela do cara, quebrar a cabeça do cara. Eles apedrejaram Paulo dessa maneira, e quando ele foi dado como morto, eles pararam de apedrejar. Os discípulos arrastaram Paulo dali, e então, no outro dia, Paulo se levanta e vai pregar em outra cidade. Você queria seguir esse homem? Timóteo quis. O testemunho de Timóteo tinha muita sabedoria. No versículo 3 de Atos 16, nós lemos que Paulo circuncidou Timóteo para evitar que a sua missão fosse rejeitada logo de cara pelos judeus. O que isso significa? Os judeus, eles tinham resistência com quem não era circuncidado. Veja bem, a mãe de Timóteo era judia. Ela podia ter circuncidado seu filho quando ele nasceu. No entanto, ele não era circuncidado, porque seu pai era pagão e provavelmente não concordou com a circuncisão de Timóteo. Ainda, eles não sabiam
os cristãos daquela região, que não era preciso um cristão não judeu circuncidar. Eles não sabiam, a carta não tinha chegado ainda. A carta de Tiago não tinha chegado. Então é bem provável que o pai de Timóteo não aceitou a circuncisão dele. A esposa obediente, submissa ao marido incrédulo, como o apóstolo Pedro diz que tem que ser. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1, ele diz: vós mulheres, sede submissa a vosso marido, para que, mesmo que ele não creia na palavra, pelo comportamento de sua esposa, ele seja ganho sem palavra. Até para um marido ímpio, a mulher cristã tem que ser submissa. Uma mulher falou assim para mim: eu só serei submissa se o meu marido me amar como Cristo amou a igreja. Eu falei, em primeiro lugar, não tem essa cláusula na Bíblia. Não tem. A Bíblia fala para você ser submissa. Ela não diz se ele fizer isso ou se ele fizer aquilo. Em segundo lugar, a Bíblia diz para a mulher ser submissa, ainda que o marido fosse um não cristão. E agora? Você está exigindo que o seu marido cristão te ame como Cristo amou a igreja. Mas a Bíblia exige de você que você fosse submissa ao seu marido, até se ele não fosse um cristão. Como é que você ia exigir de um marido não cristão que ele te amasse como Cristo amou a igreja se ele é um não cristão? Está vendo? Não existe cláusulas, esse tipo de cláusula. As mulheres protestam e dizem assim: é mais fácil ser submissa a um marido que te ama como Cristo. É lógico. Também é mais fácil amar você como Cristo amou a igreja se você for submissa. E aí? Fica um jogando para o outro. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não há essas cláusulas. Ame tua mulher como Cristo amou a igreja, se ela for submissa como a igreja é submissa a Cristo. Ora, então, não amar ninguém. Ninguém é submissa a Cristo, como deveria. Principalmente, se não é submissa a Cristo, vai ser submissa aos outros. Eu fico impressionado, porque muitas irmãs, elas são submissas a patrão, elas são submissas à polícia, elas são submissas a autoridades políticas, são submissas em várias áreas da sua vida cotidiana. E na área domiciliar, são submissas, inclusive, a pastores, autoridades religiosas, padres, etc. Mas quando chega em casa, ela não é submissa ao marido. Irmã, é autoridade também instituída por Deus, só que na área domiciliar. Nenhuma irmã se levanta contra o seu patrão, porque a Bíblia proíbe isso. Nenhuma irmã se levanta contra a polícia, porque a Bíblia proíbe isso. Nenhuma irmã se levanta contra o seu pastor, porque a Bíblia proíbe isso. Agora, por que vai se levantar contra o seu esposo? Também a Bíblia proíbe isso. Eunice era uma mulher que respeitava, que submetia ao seu esposo grego. Mas ela fazia para o bem do seu filho. Não vai circuncidar? Não vou circuncidar. Pronto. Agora Paulo pegou Timóteo para a sua viagem missionária. Logicamente, toda a família concordou. Quando Timóteo vai com Paulo, Paulo circuncida esse jovem de 19 anos. Mas Paulo tinha um objetivo. O objetivo de Paulo não é dizer que a circuncisão valia alguma coisa, porque na mão do apóstolo Paulo estava a carta de Tiago, dizendo que os cristãos não judeus não precisavam circuncidar. Paulo tinha essa autorização apostólica. No entanto, ele circuncidou Timóteo. Por quê? Porque ele sabia que quando ele, que costumava pregar primeiro na sinagoga, fosse entrar para pregar, os judeus iam falar: quem é esse rapaz que está com você? Esse aqui é meu discípulo, Timóteo. É circuncidado? Se ele falasse: não é, então não entra aqui. Paulo sabia disso. Então, para que ele tivesse acesso, continuasse tendo acesso à sinagoga, porque Paulo já tinha, porque ele era rabino, ele era judeu, ele era fariseu, ele era tudo isso aí. Ele tinha esse acesso. Então ele circuncidou Timóteo para evitar esse impedimento. Os irmãos estão entendendo? Para que ele continuasse pregando Cristo Jesus nas sinagogas e ganhando muitos judeus, muitos tementes a Deus e muitos prosélitos para Jesus e muitos gentios. De modo que os judeus eram tomados de inveja quando Paulo visitava as cidades evangelizando, enchia a sinagoga. Impressionante. Recomendo que os irmãos leiam Atos 13, todo, em casa. E 14, 13 e 14.
Leiam a pregação que Paulo fez dentro da sinagoga, irmãos. Eu sei que os irmãos já leram, mas muitos devem ter esquecido. Leia novamente, Atos 13 e Atos 14, 2 capítulos inteiros, para você ver o discurso que Paulo deu na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Então, quando Paulo pregava que Jesus era o Messias que os judeus estavam esperando, alguns judeus se convertiam, prosélitos se convertiam, muitos gentios se convertiam, tementes a Deus se convertiam, e isso causava inveja, e era por isso que Paulo era perseguido cruelmente. Mas para entrar na sinagoga, ele precisava que seus companheiros fossem circuncidados. Por isso que ele circuncidou Timóteo, não como meio de salvação, porque quando ele foi, por causa dessa carta, que eu citei aqui, que ele já tinha nas suas mãos de Tiago, capítulo 16, versículo 4. Mas Timóteo, veja bem, aceitou ser circuncidado. Isso não é sabedoria só do apóstolo Paulo, irmãos. É sabedoria também desse jovem que aceitou ser circuncidado. Imagina, 19 anos, não precisou, e agora que eu sou cristão, Paulo, você vai me circuncidar? Ele não questionou. Por que Timóteo não questionou? Porque ele também tinha a mesma sabedoria de Paulo. Paulo, se é necessário que eu seja circuncidado, para que você tenha acesso às sinagogas para pregar que Jesus é o Messias, eu me disponho a circuncidar. Oh, meus irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Os primeiros cristãos se propunham a entregar, abrir mão dos seus direitos cristãos, privilégios cristãos, para ceder exigências judaicas, não por salvação, mas por amor aos gentios, de modo que eles viessem a ser alcançados. Calvino diz que isso foi um ato de cerimônia indiferente, que serviu apenas para nutrir o amor e não para qualquer exercício de piedade. Segundo lugar, e vamos encerrar com este segundo lugar, tem mais duas coisas que eu quero falar depois de Timóteo, fica para domingo que vem. Timóteo era um corajoso missionário. Atos 16, do 16 até o 17, 15, mostra a coragem deste jovem, que começa exatamente quando ele resolve ir com Paulo e Silas para as missões. Ele estava realmente decidido. Ele não agiu como Marcos. No capítulo 13, versículo 13, João Marcos abandona os missionários, Paulo e Barnabé. Mas em nenhum momento Timóteo abandonou o apóstolo, exceto quando foi enviado para esta ou aquela missão, separada da de Paulo. A primeira experiência no campo missionário ele teve quando estiveram em Filipos, versículo 11, em diante. Quando chegaram a Filipos, Timóteo viu ali a conversão de Lídia, ele viu a libertação de uma jovem endemoniada, porque essas pessoas foram ganhas para o Evangelho, trazidas para Cristo por Paulo, em Filipos. Quando Paulo escreve aos Filipenses, são essas pessoas que estão recebendo a carta. Lídia, a menina ex-endemoniada que adivinhava, o carcereiro que havia prendido Paulo e Silas e dado surra de varas neles, e depois eles se converteram na sua casa quando Paulo e Silas pregaram para eles. Os filipenses estavam recebendo a carta que Paulo escreveu aos filipenses, eram essas pessoas e outras. Então, este jovem Timóteo, ele testemunhou tudo isto. Ele foi isento da prisão de Filipos. Apenas Paulo e Silas foram presos. Timóteo estava com ele, mas não foi preso. Provavelmente por causa da sua idade ainda jovem, ou talvez por ter ficado na casa de Lídia, como outros ficaram. Provavelmente Lucas também ficou na casa de Lídia e só ficou sabendo do relato da prisão por causa do testemunho dos apóstolos. De toda forma, Timóteo continuou com Paulo, Silas e Lucas por esta segunda viagem, indo para Tessalônica, Atos 17, de 1 a 9. Timóteo estava lá, quando Paulo abriu a igreja de Tessalônica. Já preguei sobre isso. Também foi testemunha do ensino de Paulo na sinagoga e do sofrimento que foi infligido ao dono daquela casa chamado Jason, que eu já expliquei para os irmãos, que os judeus entraram na casa de Jason,
arrastaram ele e levaram ao tribunal, querendo encontrar Paulo para matar ali. Timóteo viu tudo isso. Os irmãos que se converteram enviaram Paulo para Bereia, para que os judeus não o matassem. Timóteo esteve com Paulo e Silas, vendo também eles pregar para os bereanos, e testemunhou os judeus vindo de Tessalônica para fazer confusão em Bereia e ainda matar Paulo. O que os cristãos fizeram de Bereia? Mandaram Paulo para Atenas, e Timóteo e Silas ficaram ali em Bereia. Testemunharam aquele tumulto. Sendo amadurecido no campo missionário, Timóteo recebeu uma incumbência do apóstolo Paulo. Como Paulo não podia mais voltar em Tessalônica, como eu expliquei aos irmãos, alguns estudiosos acham que Jason teve que assinar um termo diante das autoridades para que Paulo não voltasse mais naquela cidade, porque provocou muita confusão. Então ele enviou Timóteo. Timóteo, vai em Tessalônica, eu já preguei isso. Veja como estão os nossos irmãos lá. Será? Nós ficamos só 3 semanas ali, Timóteo. Será que eles estão bem? E Timóteo foi. Veja, ele está amadurecendo no campo missionário. Ele recebe a incumbência de Paulo. E ele vai a Tessalônica, ele vê os crentes mais firmes do que qualquer outros crentes e volta para o apóstolo Paulo, trazendo notícias vigorosas, dizendo, rapaz, aquela igreja não vai acabar não, que aquele povo é firme. E Paulo não acredita, 3 semanas apenas. Tem igreja que eu passo 10 anos, se bem que Paulo não passava. Tem igreja que eu passo 10 anos e os crentes não firmam de jeito nenhum. 3 semanas, como pode? E Timóteo estava se fortalecendo para executar missões mais tarde e também para pastorear igrejas. Perceba que Paulo inclui Timóteo como pregador entre os coríntios, 2 Coríntios 1,19. Paulo começa a confiar missões a Timóteo quando o envia para Corinto, a fim de corrigir algumas dificuldades que havia naquela igreja. Os irmãos conhecem a igreja de Corinto. Foi a igreja mais problemática que Paulo tratou. Em 1 Coríntios 4,17, ele diz que ia enviar Timóteo para resolver algumas coisas naquela igreja. Alguns acham que Timóteo, por ser novo, ainda não conseguiu resolver, e então Tito foi enviado posteriormente, mais 1 ou 2 irmãos com ele. 2 Coríntios 8, 16 ao 24 e 12, 18. Timóteo foi próximo de Paulo quando escreveu a carta aos Romanos. Romanos 16, 21. Timóteo estava com ele em Roma. Da mesma forma, ele estava com Paulo quando Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, verso 1 da segunda carta. Os coríntios eram fruto do trabalho evangelístico de Paulo e Timóteo e Silas e Lucas. Foi quando Timóteo e Silas chegaram a Corinto que Paulo deixou sua profissão para pregar com mais afinco em tempo integral. Atos 18, 5. Paulo confiou em Timóteo e o enviou a Macedônia junto com Erasto. Atos 19, 22. Na viagem de Paulo a Roma, onde Paulo foi preso, Timóteo esteve com ele, inclusive sendo coautor das cartas da prisão. Quais são as 4 cartas da prisão? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Timóteo estava junto de Paulo lá na prisão, ajudando ele a escrever essas cartas. Paulo menciona o nome dele nestas cartas. O nome de Timóteo só não aparece em Gálatas, Efésios e Tito. Em todas as outras cartas aparece. Ele está ali com o apóstolo Paulo. O maior encargo dado pelo apóstolo Paulo a Timóteo foi pastorear a igreja de Éfeso, que é o caso desta primeira carta. Esta primeira carta foi enviada a Timóteo para autorizar o seu pastoreio naquela cidade, para que ninguém protestasse contra Timóteo, visto que ele tinha o aval do maior apóstolo. Então uma missão foi dada para este jovem de modo difícil. Capítulo 4, 12 da primeira carta. Ele devia se contrapor aos falsos mestres, instruir presbíteros e organizar aquela igreja, a qual, segundo os historiadores, teve Timóteo como pastor até a sua morte. Vamos chegar agora de que modo Timóteo morreu. A última vez que o nome de Timóteo aparece na Bíblia está em Hebreus. O autor aos Hebreus, que ninguém sabe quem é, mas que escreveu a carta depois da morte do apóstolo Paulo, veja, o autor aos Hebreus escreveu depois de Paulo ter morrido,
ele indica que Timóteo já havia sido posto em liberdade. Hebreus 13, 23. O autor dos Hebreus, quando encerra sua carta, ele diz assim: quero notificar a vocês, irmãos, que o irmão Timóteo já foi posto em liberdade. A Bíblia nem fala que ele foi preso. Mas o autor dos Hebreus está falando que ele foi posto em liberdade. O que significa isto? Que Timóteo, depois da morte de Paulo, se tornou perseguido. Depois da morte de Paulo, Timóteo se tornou alvo dos perseguidores cristãos. Ele aprendeu ou não aprendeu? O que nós falamos hoje de manhã, no culto, lá no sítio do irmão José? Nós falamos que os discípulos devem aprender com os seus mestres. Eles devem aprender, imitar, praticar. Timóteo aprendeu. Ele viu Paulo sendo açoitado, apedrejado, tomando soco. Ele viu Paulo sendo preso. Ele viu Paulo sendo difamado, maltratado. Ele participou de muitas coisas ruins que aconteceram com o apóstolo Paulo, inclusive naufrágios, navio despedaçando, Timóteo e Paulo caindo no mar e se apegando a uns pedaços de pau do navio para não afundar. Timóteo viu tudo isso. Este jovem que abandonou na sua juventude tudo que era promissor para ele, porque amava o reino de Deus. Ele seguiu o apóstolo, e mesmo depois da morte do apóstolo, Timóteo estava ali, pronto, seu corpo pronto para ser perseguido por amor a Cristo. Paulo foi martirizado em 67 ou 68 depois de Cristo, visto que em nenhuma das prisões de Paulo, Timóteo havia sido preso. Então, a prisão de Timóteo foi depois da morte de Paulo. E como quem matou Paulo foi Nero, o imperador Nero, e nós sabemos pela história de Suetônio, que Nero morreu no ano 68, depois de Cristo, então Paulo deve ter morrido antes disso, em 67 ou 68, antes da morte do imperador Nero. Assim que Nero matou Pedro e Paulo, porque Nero matou Pedro crucificado e Paulo degolado, logo depois ele morreu. Você vê, podia esperar um pouco, né, para Nero morrer primeiro. Mas Deus já tinha decretado que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro iam morrer pelas mãos daquele louco, daquele maluco, daquele imperador totalmente esquizofrênico. Então Timóteo foi preso e depois foi solto, informa o autor aos Hebreus. Mas depois disso, então a perseguição se voltou contra os discípulos de Paulo e Timóteo amargou o sabor da prisão por amor ao Evangelho. Mas como informa o autor aos Hebreus, ele foi solto e continuou pastoreando a igreja de Éfeso. E o que aconteceu? O livro dos Mártires, de John Foxe, ele afirma que a morte de Timóteo aconteceu próximo do ano 97. Ou seja, mesmo período em que o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos. Nós sabemos pela história da igreja que quando o apóstolo João saiu da ilha de Patmos, ele retornou à mesma igreja de Timóteo, a igreja de Éfeso, para encerrar a sua vida de velhice. O apóstolo João foi o único apóstolo que eles não conseguiram matar. Eles tentaram. Jogaram ele dentro de um caldeirão de azeite fervendo. E o apóstolo João caiu dentro daquele caldeirão e levantou, como se o azeite fosse frio. E aqueles homens olharam e tremeram, e mandaram tirá-lo dali, isolaram na ilha de Patmos. É um bruxo. Mas Jesus havia dito em João 21, eu quero que ele fique até que eu venha. Ele não vai morrer. E ele não morreu até que Jesus revelou o Apocalipse para ele. Era isso que Jesus estava falando. Tentaram, mas não adianta. Quem é que faz o caldeirão de azeite ferver? É Deus, não é a temperatura, não é o fogo. Se Deus falar para o fogo assim, você não vai ferver o azeite. Você pode deixar no fogo 2 anos, o azeite fica frio. As leis da natureza foram instaladas e instituídas por Deus, então elas obedecem a Deus. Elas são leis da natureza, não sobre Deus. Elas obedecem a Deus.
E Deus disse para o fogo: não ferva esse azeite. Ou se fervesse, Deus disse para o azeite: não queime João. Pronto. E daí? Mas Timóteo, pouco antes de João vir para assumir a igreja de Éfeso, aconteceu o seguinte, conforme relatos da tradição, não está na Bíblia, mas o livro dos Mártires, John Fox, segundo Claxton, em 1881, na página 20, ele diz que durante o reinado de Domiciano, mesmo que exilou João para a ilha, ele escreve o seguinte: quando os pagãos estavam prestes a celebrar uma festa chamada Catagogia. O que é a festa Catagogia? Era uma festa que havia, eu tenho esse livro, inclusive eu não sei se eu separei um trecho dele aqui para ler para os irmãos. Era um culto que os efésios dedicavam a Afrodite, que era a deusa Diana, lá de Atos 19, que deu aquela confusão. Viva Diana dos Efésios e tal, aquela história, né, que Paulo teve que aguentar ali, né, com aquela confusão que deu quando ele pregou o evangelho. Muita gente se converteu em Éfeso, inclusive bruxos, levavam seus livros para ser queimados na praça, porque haviam se convertido ao Senhor. Não é igual os crentes de hoje, que converte e fica um livro de bruxaria dentro da bolsa, não. Eles levavam para ser queimados, praça pública. Mas Demétrio, um ourives que trabalhava nos nichos de Diana, que é a deusa Afrodite, só trocava o nome, né? Afrodite é para os gregos, a Diana para os romanos, em latim. Ele falou: nosso negócio está prejudicado, porque se este apóstolo converte Éfeso inteira, nós vamos vender nossos ídolos para quem? Em vez de arrumar outro emprego, converter, né? Converte e vai trabalhar de outra coisa, meu filho. Não, eles queriam continuar ganhando dinheiro e começaram a protestar. E levaram a multidão a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Por isso, deu aquela confusão que os irmãos leem em Atos 19. Mas veja bem, o que é catagogia? A palavra grega, anagogia e catagogia, ela vem de dois termos, né? Anagogia significa subir e catagogia, descer. Eles acreditavam que nas festas dedicadas a Afrodite, que duravam 9 dias, Afrodite subia para o céu. E depois de 9 dias, ela voltava. E então, tem um ritual, eu tenho um livro aqui que fala o culto a Afrodite, né? Nem sei por que eu tenho esse livro. Mas ele diz que havia um rito alegre para celebrar o retorno de Afrodite e uma grande oportunidade de entrar em sua presença. Então diz assim, que tinha que ter uma bomba, um transportador de fogo e outro de água, outro de grãos para transportar aquele cesto. 4 funcionários deveriam se separar e 2 deles de um lado, 2 do outro, formando um portão. E o resto do grupo formava um semicírculo. Um orador daria um passo à frente, acendendo uma vela e diria: por 9 dias, Afrodite, você esteve longe de nós. Hoje é a hora marcada para o seu retorno e esperamos ansiosamente pelo seu perfume para este reino mortal. Então eles espalhavam rosas ali onde Afrodite entraria e faziam muitos confetes. Quando estava tudo pronto, então saía uma sacerdotisa e o orador oferecia vinho gritando: espada. Então, quando ele oferecia esse vinho, havia grupos ou indivíduos gritando palavras de amor, encorajamento, conselhos para aqueles que estavam ali receber as bênçãos de Afrodite ou admirar a beleza daquilo que ela estava trazendo. Então ele gritava novamente: espada, oferecendo um vinho, e a Afrodite retornaria atrás da sacerdotisa que libertaria ela enquanto o banquete começava. Este era o culto de Afrodite, que havia anagogia, que era a subida dela, havia uma celebração para isso, e catagogia, que era uma celebração para o seu retorno. Então, John Fox, ele relata no livro que enquanto os efésios estavam celebrando o retorno de Afrodite,
Timóteo, encontrando aquela procissão, reprovou severamente aquelas pessoas que estavam andando ali e gritou para elas: a sua idolatria é ridícula, abandonem agora os cultos pagãos à deusa de Éfeso. O que vocês acham que eles fizeram com ele? O povo se enlouqueceu, é claro. Se você fizer isso até no meio dos católicos, numa procissão deles, parem com essa ridícula idolatria. O que você acha que vai acontecer com você? Naquela época, pegaram clavas, né? Aquelas pedaços de ferro, e começaram a espancar Timóteo. E foram batendo nele de maneira tão terrível, diz o livro, que 2 dias depois, pelas contusões, ele morreu. Esse é o jovem que não teve interesse na academia, na faculdade, na musculação e nem na matemática e filosofia. Seu interesse estava: eu quero ser como Paulo. Eu quero ser como o apóstolo, o maior apóstolo de Cristo Jesus. Jovem, quando Timóteo já estava ali, né, assumindo a igreja de Éfeso, ele já tinha mais de 30 anos. Ele não era tão jovem. Mas era considerado ainda jovem por aquelas pessoas. Tanto que Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Seja um pastor dessa igreja, mas não dê motivo para ninguém desprezar você, porque você é jovem. E eu pergunto aos jovens daqui desta igreja, não só aos jovens, mas aos que ainda estão antes dos 30 anos. Ou até mesmo depois, né? Porque hoje em dia aí até os 50, quantos anos que eu tenho? 51. Até os 51 ainda é jovem. Daí para frente, o João não, o João é velho desde novo, né? Desde quando ele era novo, ele já era velho. Queridos, eu pergunto a você, o que é que está motivando o seu coração? O que é que está levando a sua mente? São as oportunidades deste mundo, desta vida. E por que você chama isso de oportunidades? E o reino de Deus não? O reino de Deus não é uma oportunidade? Missões não é uma oportunidade? Sofrer por amor de Cristo não é uma oportunidade? Mas oportunidade, quando se diz na nossa linguagem hoje, é o quê? Pastor, surgiu uma oportunidade para mim. Eu falei, esse cara já vai embora, né? Surgiu uma oportunidade para mim, vai ganhar mais. Não é isso que a gente pensa? Surgiu uma oportunidade para mim, vai trocar de emprego. Veja como está condicionada a nossa mente. Timóteo, quando viu Paulo e Silas na casa dele, ele disse para sua mãe Eunice: mãe, surgiu uma oportunidade para mim. O que é, meu filho? Você vai passar na faculdade de História e Filosofia? Você vai ser aquele mister que vai apresentar o seu corpo em escultura? Você vai ser um atleta, meu filho? Não, mãe. A oportunidade que apareceu para mim é acompanhar os homens que pregam o evangelho e sofrem por amor de Cristo. E é isso que eu quero para a minha vida. Talvez o pai dele dissesse: meu filho, olha para o seu pai. Eu tenho uma longa carreira. Eu sou um homem inteligente e eu sou um homem atlético. E ele diria: pai, eu quero entregar meu corpo não para a academia, mas eu quero entregar meu corpo para a morte, por meu Senhor Jesus Cristo. Para as chicotadas, para as prisões. Não sabia ele como ia morrer. No entanto, ele sabia que mesmo que ele morresse, como Paulo que foi degolado, ou como João que morreu de velho, ele estaria com a sua vida totalmente entregue, dedicada ao Senhor e ao seu reino e ao seu trabalho. Este foi o jovem que com 19 anos, ele se entregou a missões.
ele foi para o reino de Deus. Não se preocupou com oportunidades, mas com a oportunidade, que foi única na sua vida, e nada o abalou, nada o fez retroceder. Nunca Timóteo retrocedeu, jamais. Ele não foi como Marcos, ele não foi como Demas, que abandonou Paulo tendo amado o presente século. Não, o presente século já estava na visão de Timóteo desde a sua juventude, no entanto, desde cedo ele a rejeitou. Mas o que estava diante dos olhos de Timóteo era a pátria celestial. Ele sabia em quem tinha crido. E ele estava certo, como Paulo, de que Deus era poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Este foi o jovem chamado para ser companheiro e dos mais amados do grande apóstolo do nosso Senhor, o apóstolo Paulo. O jovem Timóteo de Listra e Icônio, do sul da Licaônia, do sul da Galácia. Esta é basicamente a história deste jovem. E na semana que vem nós vamos ver como Paulo cumprimenta este jovem. Amém? Vamos então nos colocar em pé e orar diante do Senhor.